amados irmãos, é um grande privilégio para estar aqui no primeiro encontro da Fé Reformada em Portugal. E poder também compartilhar com os irmãos aqui da palavra do Senhor e desse tema, né? Cristo consolará o seu povo. Vamos fazer uma oração, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprender mais e mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que nós já temos aprendido desde ontem. Obrigado porque o Senhor tem usado os Teus servos para pregar, Senhor, a Tua palavra e assim falar aos nossos corações. Dirige-nos, Senhor, agora, quando nós vamos meditar neste tema. Que o Senhor, que é o Consolador soberano, o Senhor possa nos consolar, Senhor, e falar aos nossos corações através da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos, muito obrigado. Nós vivemos, irmãos, em um mundo marcado por aflições, dificuldades e incertezas. A trajetória cristã, desde os tempos apostólicos, e podemos passar pelos pais apostólicos, os pais da igreja, a Idade Média, a era dos reformadores, os puritanos, os grandes evangelistas, e até os nossos dias, está assim, irmãos, permeado por lutas, perseguições e sofrimento. No entanto, em meio a essa realidade, encontramos uma certeza reconfortante, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele consola o seu povo. A Escritura nos apresenta Jesus como um consolador soberano, aquele que, mesmo em meio às adversidades, nos dá uma paz que ultrapassa a compreensão humana. E nesta noite os irmãos vão ver isso através da sua palavra. Esta verdade, irmãos, ela é reiterada em diversas passagens bíblicas, ou seja, que Jesus é o Consolador soberano, que fala que Ele, o Senhor Jesus, Ele consola os seus seguidores. Uma dessas passagens eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias para o Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo 16 e o versículo 33. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Cristo, Ele conforta os seus seguidores em meio às aflições. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16 e o versículo 33, que nos diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este versículo ele faz parte, irmãos, do discurso de despedida de Jesus, que vai do capítulo 14 até o capítulo 16. Nesses capítulos, Jesus Cristo ele prepara os seus discípulos para a sua iminente partida e promete-lhes a vinda do Espírito Santo. Nesses capítulos, o Senhor Jesus Cristo alerta os discípulos de que eles enfrentariam dificuldades e perseguições no mundo, isto é, após a sua ausência física. E ele encerra o discurso com estas palavras: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
Todas as advertências e promessas que Jesus deu neste discurso de despedida foi com o propósito de que os discípulos tivessem paz nele. A paz de Cristo não é uma paz superficial ou que depende de circunstâncias externas, mas é uma paz interior, profunda, que vem da confiança na soberania de Deus e na obra redentora de Cristo. Esta paz é dada, note, em Cristo, ou seja, é encontrada na união com Ele e no relacionamento com Ele. Jesus, irmãos, Ele oferece aos discípulos a segurança de sua presença e suas palavras, apesar das dificuldades que viriam. Sua paz é a paz com Deus, fruto da reconciliação com Ele. Neste versículo, Jesus reconhece as aflições que viriam. Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele não disse: no mundo pode ser que vocês vão ter aflições. Não, ele deu a certeza: no mundo tereis aflições. Jesus não nega a realidade do sofrimento, e isso é parte do consolo. Ele é honesto, Jesus é honesto e realista ao afirmar que no mundo os discípulos enfrentarão aflições. O consolo de Jesus aqui está em sua transparência. Ele prepara os discípulos para as provações inevitáveis que eles experimentariam como seguidores de Jesus Cristo. Com isso, irmãos, nós vemos que a vida cristã não é isenta de dores. E o sofrimento, ele faz parte da jornada, especialmente em um mundo que se opõe a Deus. O escritor aos Hebreus, ele usa uma palavra bem interessante lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. O escritor, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, e aí ele usa essa palavra, a carreira. Foi traduzido assim, a carreira, mas a palavra ali é agon, que é uma luta. Essa carreira, ela é uma luta, uma batalha. Ele diz aqui, corramos com perseverança a carreira, a luta que nos está proposta. Mas, apesar da certeza de aflições, Jesus Cristo colocou isso, mas Jesus Cristo também, ele encoraja os seus discípulos a terem bom ânimo. Bom ânimo, ele diz assim, mas tende bom ânimo. E aqui está uma outra palavra interessante no original, né? Essa palavra aqui usada como ânimo, ela deriva do verbo taseu, que significa ser corajoso, ser confiante ou estar cheio de coragem. Essa palavra, ela é usada em contextos onde Jesus ou outros mensageiros, né, oferecem consolo e encorajamento a pessoas que estão em situações de medo ou adversidade. Vou aqui mostrar dois exemplos para os irmãos, duas passagens que mostram isso, medo e a adversidade. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí para Mateus capítulo 14, os versículos 24 a 27. Essa é uma passagem muito conhecida. O Senhor Jesus Cristo tinha multiplicado os pães, a multidão queria consagrar rei. Jesus Cristo diz para os seus discípulos irem para o barco, e depois de ter despedido os seus discípulos, ele vai para o monte lá orar só. E aí, o que acontece? Acontece que
os discípulos ali no barco, eles começam a enfrentar problemas. Diz aqui, Mateus 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de quê? De medo, gritaram. Quem é que está gritando de medo aqui, irmãos? Pelo menos aí tem 4 pescadores dentro desse barco. Pelo menos, né? Estamos lembrando aqui o Pedro, o André, o Tiago, o João, né? Então são homens que moravam ali por perto, sabiam, mas interessante, né? De noite, as ondas, os ventos, e agora alguém andando sobre as águas. Então, no versículo 27 diz: Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, ou coragem, coragem, porque eles estavam com medo. Sou eu, não temais. Uma outra passagem, irmãos, que a gente vê, por exemplo, aí pode ter a adversidade, mas também porque Jesus Cristo chegou com Paulo e disse também coragem. A gente fica assim pensando, ele estava com medo, porque Jesus Cristo apareceu e disse para ele também coragem. E nessa passagem aqui a gente vai entender. Eu teria assim medo de tudo isso que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Essa passagem a qual eu estou me referindo é em Atos capítulo 21 e o versículo 27 a 32. Atos dos Apóstolos capítulo 21, os versículos 27 a 32. Os irmãos sabem dessa passagem? O apóstolo Paulo tinha vindo assim da Europa, Ásia, e aí ele chegou em Jerusalém. O Tiago deu para ele o conselho e ele foi para o templo. Já estava no final dos 7 dias, diz aqui no versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos do templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto o Trófimo e o Efésio em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Você imagina arrastar o homem para fora do templo? Não diz que ele foi empurrando, não. Eles arrastaram o apóstolo Paulo. E diz aqui, arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles fazer o que com Paulo? Matar. Ora, irmãos, o apóstolo Paulo já tinha passado por algumas coisas assim na vida. Ele já tinha sido apedrejado lá na área da Galácia. Ele já tinha sido açoitado em Filipos. Tinha passado por muitas coisas. E agora ele chega e é espancado ali na área do templo. E aqui diz o seguinte no versículo 31, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados, centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de fazer o quê? De espancar Paulo. Irmãos, esse homem apanhou, não foi brincadeira não. Ele apanhou muito.
ele sofreu muito. E, na continuação, o que aconteceu? No outro dia ele vai para o Sinédrio. Isso nós vemos no capítulo 23 e o versículo 9 em diante. Atos 23, versículo 9. O Paulo, quando viu que parte do Sinédrio também eram de fariseus, então ele disse que também era fariseu, acreditava na ressurreição. E aí, diz aqui no versículo 9, houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante, que fosse Paulo o quê? Espedaçado por eles. Eita! Mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Então veja, irmãos, esse aqui é o contexto. O que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Já pensou? Tinha sido espancado lá na área do templo. Aí depois, praticamente assim, o comandante veio: você vai ser despedaçado, não tira ele daí. Imagina o que estava na cabeça dele. E aí, irmãos, a Bíblia nos diz aqui no versículo 11, Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse essa mesma palavra que nós estamos lendo, né? No mundo tereis aflições, mas tendes coragem. Coragem. Irmãos, nessa nossa geração está faltando muita coragem para muitos de nós crentes. Porque nós temos medo com menos disso. Naquela noite, depois de tudo isso, foi necessário Jesus chegar ao lado do Paulo. A gente não vê relato, o Paulo estava com medo, ou Paulo... Não. Jesus chegou ao lado dele e disse: coragem. Interessante, Jesus não chega assim: Paulo, coitado, olha, tu está todo arrebentado, puxa vida, olha, não deu para te livrar ali daquelas pancadas e tudo. Não, ele não chega fazendo nada disso. Não. Ele chega e diz: coragem. Como Davi disse a Salomão, né? Meu filho, eu estou indo no caminho de todo ser humano, seja homem. É isso que falta para muitos, ser homem. Porque estamos numa geração, irmãos, que nós chamamos lá no Brasil de geração mimimi. É tudo mimimi. Então, é essa palavra que ele diz: coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Ele disse isso lá em Jerusalém, mas nós sabemos que o Paulo foi para Cesareia, ele ficou mais 2 anos lá na Cesareia, e depois disso, irmãos, com muita dificuldade, ele saiu de lá num navio, esse navio se arrebentou todo antes de chegar em Malta, e depois que ele foi chegar, coragem. Já imaginou, irmãos? Pensava que era amanhã que ele ia chegar em Roma, né? Não, ainda passou mais 2 anos lá, em Cesareia, e aquela viagem, coragem. O chamado, irmãos, para o bom ânimo, para ter coragem, está enraizado na confiança em Cristo, e não nas circunstâncias. Jesus está dizendo a seus discípulos a não se deixarem abater pelas dificuldades que virão ou que viriam, mas a manterem a esperança viva. E isto por quê? Na continuação do versículo A, João 16, 33, porque Jesus lhes assegura sua vitória. Ele diz assim: eu venci o mundo. Interessante. Ele não tinha nem ido para o Getsemane. Ele não tinha nem sido ainda apanhado pelos soldados. Não tinha ido diante de Pilatos ou Herodes. Não tinha ainda carregado a cruz. Mas ele diz o quê? Eu venci o mundo. Jesus fala, irmãos, como se a vitória já fosse uma realidade. Isso por quê? Porque em sua missão tudo já estava determinado
conforme o plano soberano de Deus. Ele não tinha dúvida nenhuma. Como o escritor, o Isaías, no Isaías capítulo 53, ele falando ali no passado. Interessante isso. Meu servo sofredor, ele levou, ele foi maltratado, ele foi isso. 700 anos mais ou menos atrás, Jesus ainda nem tinha nascido, ele já fala no passado. Por quê? Porque aquilo que o Senhor Deus decretou vai acontecer. E é interessante, irmãos, a gente vê isso, por exemplo, quando Jesus Cristo disse para o Pedro, ele disse mesmo assim: tu vai dar a tua vida por mim? Hoje à noite tu vai me trair 3 vezes. Olha, seria uma oportunidade para o Pedro, quando a serva chegou dizendo para ele: agora eu vou mostrar para Jesus que ele se enganou comigo. Eu vou aqui afirmar mesmo que eu sou. Não. Jesus Cristo conhecia mais Pedro do que o Pedro mesmo. Ele poderia dizer e o Pedro não ia fazer nada diferente. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele venceu o mundo. E isso porque já estava mesmo nos planos de Deus. A vitória de Cristo, irmãos, é o fundamento de nossa esperança, alegria e paz, mesmo em meio aos sofrimentos. Temos que ter em mente que as aflições não são sinais de abandono divino. Geralmente a gente vê assim os crentes, o Senhor esqueceu de mim. Por que eu estou passando por isso? Se calhar o Senhor não está olhando para mim. Se calhar, e fico achando defeito em Deus. Ficam achando que Deus não está vendo tudo isso. Estão achando que é coisas do acaso. Ele está no controle de tudo, irmãos. Nenhuma folha, nenhum pardal cai sem o consentimento dele. Mas às vezes nós agimos como se ele não tivesse no controle. Principalmente agora que está tendo guerra na Ucrânia, em Israel e tudo. Parece que o demônio está tomando, Satanás está tomando conta de tudo. Ele está no controle. Ele olha de cima, como a Bíblia diz, e se ri. Ele se ri. Bem, o alerta sobre a certeza das aflições foi dado aqui, aos discípulos por Jesus, como também a palavra de bom ânimo, coragem e a certeza de vitória, aqui em João 16:33. Mas, e agora? Será que os discípulos que ouviram esse discurso da despedida do 14, João 14:16, será que eles aprenderam? Será que eles vão mesmo confiar no Senhor? Vamos olhar uma passagem em Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Ali, irmãos, nós vamos ver que essa paz que Jesus Cristo deu e nos dá, ela não está nas circunstâncias ou no mundo, mas em Cristo mesmo. Olha lá esse exemplo aqui. Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Agora preste atenção no que o texto vai dizer. Diz assim, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo. Olha, o Senhor Deus age mesmo no momento certo, irmãos.
quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, não foi 2 noites antes, 3 noites antes, foi naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Sinceramente, meu amado irmão, minha amada irmã, você conseguiria dormir? Já mataram o teu colega de trabalho, né? Já mataram o Tiago, agora o próximo és tu, e tu está bem guardado, né? Tem aí 4 soldados, 4 escoltas e tudo, para você não sair, não tem hipótese. E o que é que você faz? Você dorme. Irmãos, quantos de nós não conseguimos dormir com coisa menos do que isso? Esse homem está para morrer. Ele está para morrer, irmãos. E ele está dormindo. Olha, quando eu leio isso daqui, eu fico assim, impressionado, irmãos. Porque tem coisas que nos tiram o sono. Ah, eu não consegui dormir, eu estava preocupado com aquele exame, eu estava preocupado com não sei o quê. Esse homem vai morrer, irmãos. E ele dorme. E diz aqui o seguinte, que o Pedro dormia entre 2 soldados. Não tinha um travesseirinho bom, uma cama, um negócio assim. Ele estava entre 2 soldados, dormia. Eu lembrei também, irmãos, aqui lendo do Salmo 4 e o versículo 8, que é o Salmo de Davi, que ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, ó Senhor, tu, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E lá fora quem estava perseguindo? Saul. Você já imaginou, irmãos? Essa é uma paz que só Jesus dá. Mas olha, a história ainda não acabou. Continuando lá no versículo 6. Diz assim, que o Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e Pedro acordou. Pedro acordou? Não. Interessante, quando eu entro no quarto, minha esposa já está dormindo assim, eu ligo a luz, acorda. Tem gente que acorda, quando a gente liga a luz, já acorda. Esse não acordou, não. Já imaginou na prisão, raiou uma luz, irmão? Você acha que mais ou menos assim, né? Já pensou uma luz dessa? E o Pedro está dormindo, irmão. O que foi necessário? Diz aqui para nós o seguinte, que o anjo, tocando ele, o lado de Pedro despertou. A luz e o Pedro lá. Irmãos, esse homem está na paz. Ele não está preocupado que o Herodes vai matar ele outro dia, a expectativa do povo. Ele está com paz. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo governa o universo, está no controle de tudo. Ele está tranquilo. Nada vai acontecer se o Senhor Deus não permitir. E ele acredita piamente nisso. Como é que eu sei? Ele dormia. Ele não estava contando. Não está, irmãos. Ele está dormindo. E diz aqui o seguinte, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa, segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Só que a tradução aqui colocou automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, olha o que ele disse, agora sei
E antes, não sabia não? Antes ele não sabia não. É interessante a gente ver agora os crentes, eles dizem, não, eu mesmo tenho a certeza que o Senhor isso, ou que o Senhor vai fazer aquilo. Irmãos, ele está nas mãos do Senhor. Ele não está preocupado se ele vai morrer ou se ele vai ser libertado por Deus. Ele está nas mãos de Deus. E aquilo que Deus quiser para a vida dele, isto vai ser. As pessoas hoje só acreditam que o Senhor Deus é poderoso se ele curar. E se ele não curar, ele não é poderoso? Ele é que está no controle de tudo, ele que sabe qual é o melhor para a minha vida, qual é o melhor para a tua vida. Ora, o Tiago se foi, eu não sou melhor do que Tiago. Se o Senhor também quiser me levar, ele vai me levar. Eu estou nas mãos dele, eu vou dormir. Mas quando ele foi liberto, irmãos, ele, agora eu sei, olha agora eu sei, agora eu sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Pedro, irmãos, ele confiou nas palavras do Senhor, ditas lá em João 16:33. Bem, depois de entender que Jesus Cristo nos dá paz nas aflições, podemos ver agora, irmãos, a natureza contínua desta paz, que aí é o nosso segundo ponto. Cristo, o Senhor da paz, ele nos consola continuamente. Veja lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. E nos diz assim, 2 Tessalonicenses 3,16. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Jesus Cristo aqui, irmãos, é identificado como o Senhor da paz. Isso destaca que ele é a fonte de toda a paz verdadeira. Sua própria natureza é de paz. Ele é aquele que concede essa paz aos seus seguidores. Essa paz, irmãos, ela não é meramente a ausência de conflitos, pois os irmãos lá em Tessalônica estavam passando por aflições, tribulações. Mas essa paz é uma paz profunda e espiritual, que vem do relacionamento com Cristo. No versículo ainda ele diz, Jesus, ele mesmo, vos dê continuamente a paz. Paulo ora para que o Senhor conceda a paz contínua aos crentes. Não se trata, irmãos, de algo passageiro ou ocasional, mas uma paz constante e duradoura. E não só isso. O Paulo diz ainda mais, em todas as circunstâncias. Ou seja, sejam elas boas ou ruins, paz em todas as circunstâncias. Isso implica, em meio às perseguições, dificuldades, provações, os crentes ainda podem experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O Paulo encerra com uma bênção. Ele diz assim, o Senhor seja com todos vós, reforçando assim a presença contínua de Cristo com os crentes. A presença de Jesus, irmãos, é a garantia da paz que ele dá. Com Cristo ao lado deles, os crentes podem enfrentar qualquer circunstância com confiança e serenidade. Mas veja só, aqui é o apóstolo Paulo. Ele está pregando isso, ele está mandando essa carta para os Tessalonicenses. Mas a pergunta é, esse pregador está encorajando os outros, mas será que ele aplicou isso na vida dele mesmo? Olha, irmãos, abra lá as suas Bíblias para Atos 16:19. Atos 16:19. E os irmãos vão ver o que o apóstolo Paulo passou. E ele está dizendo isso não em teoria. Ele vivenciou isto. Veja que diz aí Atos 16:19, a história os irmãos conhecem, diz assim, vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, aquela jovem assim possessa, né, que fazia adivinhações, o Paulo expeliu ali o demônio, e os seus senhores, eles vendo que a esperança do lucro se desfizeram, agarraram em Paulo e Silas,
o arrastaram para a praça, de novo Paulo arrastado, né? A presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, veja, é gentil açoitando, tá? Porque o judeu é 40 menos 1. Aqui muitos açoites é mais de 40. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas murmuravam, reclamavam e dizendo: olha onde nós paramos. Esse Deus não nos livrou de nada. Deixamos sair de lá da Antioquia. Passamos aquilo tudo, olha, o Barnabé não veio, tu quis me acompanhar, o que deu? Agora nós estamos aqui nessa situação e Deus nos deixou apanhar em praça pública, Ele não fez nada. Olha, vamos parar com isso. Vamos deixar isso, vamos embora, porque a gente vem para servir, irmão. E Ele nos trata dessa maneira. Irmãos, eles não estão reclamando de Deus. Eles não estão falando nada contra Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, poderia evitar tudo aquilo, mas não evitou. Eles apanharam, eles foram surrados. Imaginou envergonhados assim, passando uma vergonha. E está lá, os dois, meia-noite, irmãos. Interessante. Meia-noite, eles não estão murmurando, eles não estão falando contra Deus, eles têm paz. E o que é que eles fazem? Diz aqui: oravam e cantavam louvores a Deus. É isso que você faz? É isso que eu faço? É isso que fazemos, irmãos, quando nós passamos por tribulações e angústia. A gente começa a reclamar, a gente começa a falar e dizer: só falta, não sei nem falar o quê contra Deus. Às vezes o povo diz mesmo assim: poxa, mas poderia cair agora uma chuva. Ah, mas agora tá. Não, se calou, mas já é demais. Já é demais. Irmãos, não é Deus? Então estamos reclamando de Deus. Se está calor, vamos para um lugar ali com o ar-condicionado, fica por ali. Vai querer fazer o quê? Esses homens foram surrados, irmãos. Eles estão louvando, cantando hinos de louvor a Deus. E sabe quem estava prestando atenção? Os colegas disseram. É nesse momento, irmãos, que os incrédulos vão olhar para nós e vão querer saber que tipo de Deus é o que nós temos. Se eles estão falando assim do Deus dele, eu não quero esse Deus. É isso aqui, irmãos, essa paz, esse consolo, que não depende das circunstâncias. É uma paz contínua, independente do que está passando. Eles são capazes de louvar, adorar o Senhor Deus. E o que acontece? Eu posso imaginar, irmãos, Deus tão alegre, tão feliz, que Ele faz o quê? De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Quantas coisas, irmãos, o Senhor Deus não ia fazer na minha vida e na tua, se nós louvássemos mais o nome dEle em meio às tribulações e às aflições. Mas vamos aí para o último ponto, né? Que é Cristo. Ele nos consola, irmãos. Não só em meio às aflições e tudo, e não somente continuamente, mas Cristo nos consola com a esperança da eternidade. Isso nós vemos lá em Apocalipse capítulo 7, e o versículo 17. Olhe lá para o versículo 17. Diz aqui a respeito daquela multidão que ele diz aí no versículo 14. Ele diz lá no versículo 14. Eles perguntaram: quem é essa multidão? Então ele disse: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, alvejaram o sangue do Cordeiro. Interessante, nós não vamos tocar escatologia aqui, mas aqui o texto diz que eles vieram da grande tribulação, não foi da antes da tribulação. É interessante isso, eles vieram da grande tribulação. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo.
jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O Apocalipse 7,17, irmãos, aponta para o cumprimento final dessa consolação. Na consumação dos tempos, o Cordeiro, que é Jesus, será o pastor que guiará seu povo às fontes de águas vivas e enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Alguma aqui aplicações ou lições assim para nós de tudo que nós vimos aqui? Irmãos, aqui nos ensina que nós temos que ter confiança em Cristo. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, podemos encontrar paz ao lembrar que Cristo já venceu o mundo. Isso significa que não há problema ou dificuldade maior do que o poder redentor e soberano de Jesus. Também nos ensina, irmãos, a nós termos coragem diante das lutas. Não temos que fazer parte, dessa geração mimimi. Jesus ordena a ter bom ânimo, a ter coragem. Também aprendemos, irmãos, aqui que devemos buscar a paz de Cristo diariamente, como Paulo orou assim pelos Tessalonicenses. E aprendemos também a ter esperança em meio à dor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, ele disse: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia. Porque, olha o que ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E por último, irmãos, aqui nos ensina a viver com a esperança da eternidade. Esta promessa nos desafia a viver com os olhos fixos na eternidade, em vez de focarmos apenas nas preocupações e pressões do presente. Somos chamados a lembrar que nossa esperança final está em Cristo, que nos guia às águas vivas, onde encontraremos descanso eterno e plenitude de paz.